Então, a gente tem, durante o dia a dia da empresa, sistemas que são ligados ao nosso contas a receber, ao nosso contas a pagar, e toda essa movimentação financeira e de pessoas, de alocação de recursos, que gera uma base de dados para a gente. Então, essa base de dados passa a ser uma fonte de insight muito valiosa de como o nosso negócio funciona no dia a dia e como a abordagem passada nos levou a determinados resultados. Diante disso, a gente começa a desenhar um planejamento estratégico com base não só na realidade de onde a empresa se põe, mas também as expectativas e interesses, as expectativas dos interesses externos, os riscos, forças, oportunidades e ameaças. Então, para além de olhar uma matriz SWOT, a gente precisa também, que seria a matriz de risco, força, oportunidade e ameaça, a gente precisa ter em mente, existe o jogo invisível da política dentro das empresas, que muitas vezes joga em uma posição muito estratégica e muito contundente com relação ao futuro da empresa. Essa política interna vai determinar o direcionamento dessas expectativas dos interesses internos, e aí a gente tem interesses muitas vezes difusos dentro da empresa, porque o diretor ele pode receber o bônus dele por determinado desempenho de receita e tudo mais. Mas você vai ter aquele colaborador que quer saber de quanto que vai ser o aumento do salário dele. E atrelar as expectativas, então, através dos incentivadores corretos é importante para que a gente coloque não só o trem que é o negócio no mesmo trilho, mas que todos aqueles que estejam dentro desse mesmo trem contribuam para que ele continue se movendo na direção correta. As expectativas e interesses externos, eles podem ser compostos não só pela interferência estatal ou o posicionamento da empresa com relação à sociedade, mas também com relação aos seus stakeholders em termos de detentores de ação, dos seus acionistas, das expectativas de lucro ou até mesmo do relacionamento com instituições financeiras. Se a gente tem um empréstimo, um financiamento vultuoso, isso já aconteceu com a gente lá na Unimed, a gente tomou um empréstimo para construção, para financiamento do projeto do Hospital Unimed Juiz de Fora. No contrato desse financiamento, existiam cláusulas que dizia para a gente quais eram os múltiplos de EBITDA dentro da nossa DRE, quais eram os múltiplos de dívida líquida sobre EBITDA que a gente deveria alcançar trimestre após trimestre para obter a liberação do financiamento. Então, todas essas expectativas que são algumas até um tanto quanto objetivas, outras um pouco mais subjetivas, elas precisam ser consideradas dentro do planejamento estratégico. E todas elas convergem na definição do que é o negócio da empresa, que seria a caixinha de missão, objetivos, visão, né? As estratégias e políticas que a empresa vai arquitetar para estabelecer uma estrutura produtiva com fins de obter o resultado desejado. Só que essa composição desse ideal de operação, ele ainda não é palpável o suficiente para que a empresa gire o seu negócio em cima dela. Ou, como o Mário trouxe, meio que o contrário do que o pessoal estava fazendo na empresa. A empresa que ele compartilhou, eles gastavam um tempo enorme fazendo orçamento, traduzindo planejamento estratégico para planejamento orçamentário, mas não acompanhava. E a importância da pega dos planos
de médio e longo prazo é exatamente nesse ponto. Para que a gente consiga controlar o dia a dia, a gente precisa metrificar quais são esses objetivos, o quanto de determinado objetivo é convertido em receita, em despesa, em custo, e como cada um desses objetivos impacta o nosso resultado. É claro que a gente já tem, em empresas que estão funcionando, uma base de dados que vai nortear qual seria um resultado possível sem a adição desses novos projetos ou a adição dessas novas expectativas. Contudo, numa empresa recém-fundada ou numa empresa que a gente venha a estabelecer, que a gente esteja traçando o plano de negócio dela, a gente vai ter que buscar no mercado empresas que ah, ah, tracionem os seus negócios de maneira parecida. Nem sempre a sua concorrente vai ser a sua melhor fonte de dados. Talvez você está buscando um nicho de mercado que é muito diferente. Entender a dinâmica de mercado para compor essa base de dados e fazer o planejamento adequado é muito importante para uma empresa que está se estabelecendo. Então, depois que a gente faz todo o desdobramento desses planos subjetivos em planos mais objetivos e metrificados, atrelados à DRE, ao PNL da empresa, a gente começa a linkar esses planos de médio e longo prazo, ou seja, os planos de 5 e 3 anos, para os planos orçamentários, que são aqueles planos que a gente olha o ano e o ano somente, buscando a performance que foi desenhada para que a gente atinja aquele resultado final ao longo dos 5. Mas a gente quebra esse plano de longo prazo em planos anuais para que seja factível, para que a gente consiga não só idealizar o horizonte a ser percorrido, mas que a gente consiga acompanhar e controlar esse horizonte. Com isso, o controle orçamentário ele surge quando a gente começa a comparar, então, a gente começa a rodar esses planos, a gente inicia o nosso exercício e começa a comparar o desempenho realizado da empresa com o que a gente tinha orçado. E esse é o fundamento, essa é a base do controle orçamentário. Consequentemente, se a gente tem o estabelecimento de base de dados, o que alimenta essa base de dados são os nossos sistemas de informação. Então, pode ser o SAP, pode ser Oracle, pode ser a planilha de Excel. Mas se a gente metrifica de forma diligente e clara, a gente consegue trazer comparabilidade ao nosso desempenho esperado contra o desempenho realizado. E se houver desvio nessa comparação, a gente consegue desenvolver ações para mitigar esse desempenho que venha a destoar do nosso plano orçamentário. Mas é interessante, Mário, nesse ponto que você falou do plano de 3 e 5 anos para CAPEX, porque quando a gente determina, ou pelo menos mapeia determinados investimentos, a gente conta com o retorno desses investimentos. Então, se eles vão trazer valor a determinado momento, a determinado exercício, é, a gente já começa a clarear uma possibilidade de melhora operacional, por exemplo, porque determinado investimento foi ativado no ano X, e no ano X mais um a gente começa a colher o benefício dele. Então, assim, é claro que eu não conheço a estrutura e nem o processo orçamentário, mas me parece muito provável que no ano X mais um, nas expectativas do ano X mais um para o orçamento, já teria o incremento ali daquele desafio. Pô, a gente investiu tanto, porque no business case, né, no estudo de caso desse projeto, falava que a gente ia ter o retorno de X% da receita. Então, a gente quer X% da receita a partir do ano X mais um.
Isso vai trazendo essa questão das perspectivas, das expectativas internas, né? E dos interesses internos e como que ela está diretamente ligada aos planos de médio e longo prazo. Como eu já citei a frase da cultura comer a estratégia no café da manhã, a implementação de orçamento, ela não deve, de uma metodologia específica, ela não deve considerar somente o tamanho da empresa. Ela tem que considerar também a cultura, os hábitos da empresa, o próprio negócio. Às vezes, o ABZ não vai ser a metodologia a ser aplicada, seja ela por interesses internos, seja ele por externalidades do negócio, por necessidade de se basear em alguma projeção que já exista. Enfim, existem N fatores que fazem, que compõem os fatores os critérios de escolha de um, de um, de uma metodologia orçamentária.